Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Falam em tentar. Exato. A questão para mim é, eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos que não estava ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite, ministro? Pois não. Porque acho que essa questão é extremamente importante, porque são 2 pontos diversos, se eu entendi o que Vossa Excelência colocou. Ao dizer que eles não, ao alcance deles, não estavam instrumentos possíveis para o golpe de Estado, então aí seria o caso de absolvição. Que eu também justifico como uma tentativa inidônea. Essas pessoas... Exato. Então, aí seria absolvição. Uma outra questão que eu acho que é mais importante do ponto de vista até para a fixação de jurisprudência da Corte é a absorção ou não. O princípio da concussão. E por que isso? Me parece que são 2 crimes, como disse, absolutamente autônomos. Até porque o ânimos é diverso. E eu dou 2 exemplos, um histórico. O golpe de 64... O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo. Mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi, em momento algum, tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder, na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito, como uma conduta autônoma. O que, na minha opinião, no meu voto, eu entendi, ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão, impedindo a atuação. Volto alguns meses. Vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A conduta idêntica. As pessoas virem, atacarem violentamente, invadirem. Nós não teríamos a acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, por quê? Nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente. Porque, formalmente, teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos, criminosos, deles não tinha ação idônea para destituir um poder. Nós podemos encontrar ação idônea em outras ações. Não, eu compreendo. A minha única preocupação aqui nesse debate, acho importante, entendo que se encontrássemos essas condutas... Poderia haver os 2 mesmo crimes. Conforme a situação, poderia até haver os 2 crimes. Eu acho que o importante de definirmos é exatamente isso, do ponto de vista geral. Os 2 crimes podem coexistir em concurso material, dependendo da circunstância. Veja, nós estamos tratando pela primeira vez da aplicação de uma norma penal com conceitos
bastante indeterminados. E uma lei extremamente nova. Então, você pega o conceito. O que é Estado Democrático de Direito? É um conceito amplo, onde nós podemos, em alguma medida, encaixar várias questões. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta, nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo. Nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas em outros contextos, não. Eu acho, desculpe-me, Zandra, eu acho que a gente tem que fazer um pouco também de uma contextualização. Eu estou aqui há muitos anos e, de fato, assisti a várias invasões de ministérios, episódios isolados que nós tivemos a partir de movimentos sociais, protestos e coisas do tipo. Nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus devidos marcos e contextos. Isso está contextualizado. Eu entendo a ponderação de vocês. Este é um dado. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Nós sabemos disso, o ministro Fux viveu essa realidade, a ministra Rosa. Em suma, então são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva. Afora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto e que havia... É importante essa contextualização, se me permite. Só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E aí o ministro Alexandre coloca muito bem. Imagine que esses fatos tivessem ocorrido antes do dia 1º de janeiro, com o governo, então, anterior no poder. E nós tivemos situações desse tipo, é que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República. Atos, não só de vandalismo, de terrorismo, ônibus incinerado. A Polícia Federal invadida. Carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Há muitas perguntas sem resposta, ministro Gilmar. Não, eu digo só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui. Bendita democracia, que permite que alguém que, mesmo nos odiando, pode, por garantia dos próprios juízes, vir e dizer a eles sobre isto que é a sua verdade. Numa ditadura isso não seria permitido, porque nós sabemos que nem há judiciário independente, nem há advocacia livre, nem há cidadania com direitos. Acolho o voto do ministro Luiz Fux.
Muito bom dia a todas e a todos. Senhora Presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo Sua Excelência, o Procurador-Geral da República em exercício nesta Corte, meus colegas integrantes, os eminentes advogados que se manifestaram da tribuna. Senhora Presidente, isso não é de hoje. Eu tive o infortúnio de participar, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal, de uma manifestação contra esse ambiente que foi se criando contra o Estado Democrático e as instituições. Se todos aqui se recordam, no dia 8 de setembro, na data da minha gestão, que terminou em 2022, né? Eu tive um enfrentamento da mesma questão. Houve praticamente a mobilização de 800 mil a 1 milhão de pessoas na Praça dos Três Poderes, quando então houve ali uma manifestação. Ali me veio à mente algumas palavras que eu havia expressado no meu discurso do dia 8, exatamente seguinte ao dia 7 de setembro, porque sempre entendia que o palco do presidente do Supremo Tribunal Federal é o plenário da Corte. E dali, senhora Presidente, eu extraía que, dentre outras coisas, que na qualidade de chefe do Poder Judiciário e presidente do Supremo Tribunal Federal, fazia-se imperiosa a manifestação de um patriotismo autêntico, máxime em razão da nossa democracia ter sido obtida entre lutas e barricadas. Ao mesmo tempo, eu adverti à população que não deveria perseverar na propagação dos discursos de ódio contra as instituições, e notadamente contra o Supremo Tribunal Federal e os seus integrantes. E, ao final, assentei que a democracia é um discurso de um por todos e todos por um, respeitadas essas adversidades de maneira civilizatória. E, ao fim e ao cabo, verificando que muitos estavam passando dos limites, eu destaquei que ninguém fecharia o Supremo Tribunal Federal. E hoje estamos aqui julgando esse caso extremamente gravoso para a história da democracia brasileira e, neste plenário, que Vossa Excelência, com muita bravura e com muita altivez, conseguiu propiciar que ele não deixasse funcionar um dia sequer. Só que essas manifestações foram se agravando. E aí me veio à memória uma passagem que li na literatura de que a democracia é o único regime político, ainda que não seja o melhor na visão de alguns, mas é o único que garante que nós não cheguemos ao inferno. E pelas imagens que foram reveladas ontem, eu acho que nós quase chegamos ao inferno. Na verdade, não se pode, como agora foi destacado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, não só banalizar as injunções políticas que foram realizadas, mas não se pode banalizar um episódio que fez com que a população, em manifesto desrespeito às instituições, sem freios e sem limites, invadissem e depredassem todos os poderes da República. Não falo só do Supremo Tribunal Federal, que é algo que me toca muito de perto na medida em que eu sou juiz de carreira, mas principalmente pelo desrespeito sem limites e, quiçá, se alguns investigarem e chegarem à conclusão, um certo apoio a esses atos irresponsáveis. A minha manifestação naquela oportunidade que eu estava no exterior foi avisada às 5 horas da manhã,
foi efetivamente de descrédito. Eu não poderia imaginar que a população brasileira tivesse a capacidade nefasta de produzir aquele quadro sem retoques que produziu. Feitas essas observações que causam verdadeiro horror diante dos democratas que os juízes da Suprema Corte devem ser, eu gostaria de fazer só algumas manifestações criteriosas sob o ângulo jurídico acerca do voto do eminente relator, que eu parabenizo, e também respeitando a independência jurídica do voto do eminente revisor. Eu fiz algumas anotações, senhora presidente, porque, no meu modo de ver, bastaria acompanhar o voto do relator, que efetivamente nós estamos diante de um crime multitudinário. E esses delitos por uma multidão, praticados por uma multidão espontaneamente organizada, no sentido de um comportamento comum contra pessoas e coisas, eles têm as suas características. Agrupamento de pessoas foi organizado de forma espontânea, falou-se em festa da Selma, a liderança e organicidade que estão sendo apuradas por Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e foram impulsionadas pela emoção e pelo tumulto com um objetivo comum. Me vale aqui das lições do professor Gustavo Le Bon, de que a prática dos crimes multitudinários é facilitada, e aí é que vem a covardia, é que ela é facilitada pelo anonimato provocado pela multidão, o que arrefece a observância do dever de responsabilidade que usualmente deteria aqueles mesmos indivíduos diante da prática. Passo então, presidente, ao meu breve voto sobre o processo em si, que, como disse, ninguém deve ser julgado no bolo, mas claramente nós estamos aqui falando de um crime multitudinário, como já exposto pelo relator e acompanhado pelos demais ministros. As imputações são associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, todos do Código Penal, e deterioração do patrimônio tombado com concurso de pessoas e concurso material. Os fatos são amplamente conhecidos, não há necessidade de eu reavivá-los, foram praticados no contexto dos chamados atos antidemocráticos do 8 de janeiro. E, segundo a inicial, é possível identificar a existência de diferentes núcleos conforme a participação na empreitada criminosa, de modo que a acusação dividiu os grupos no papel que cada um desempenhou. O núcleo dos instigadores e autores intelectuais, o núcleo dos financiadores, o núcleo das autoridades que se omitiram e o núcleo dos executores materiais dos delitos no qual está inserido o denunciado nesse processo. A inicial descreve, e os vídeos demonstram, que o denunciado seguiu com um grupo que ingressou no Congresso Nacional e foi preso em flagrante lá pela Polícia do Senado Federal. Os fatos e os danos ocasionados pelos atos do 8 de janeiro são incontroversos e os prejuízos estão devidamente documentados e comprovados nos autos. A autoria do réu também está bem comprovada. Estamos diante, como disse, de crimes multitudinários cometidos sob a influência da multidão com um objetivo comum. E o conjunto probatório confirma a hipótese acusatória de que o réu aderiu dolosamente a essas condutas. Eu aqui não teria dúvida, ao examinar o material, de que houve uma tentativa de golpe de Estado. E, portanto, esse é o tipo penal pune como crime consumado a tentativa de deposição do governo legitimamente constituído por meio de violência ou grave ameaça. O tipo penal fala em tentativa porque, se tiver sucesso, passa a ser a nova ordem jurídica. E, portanto, esse é um crime apenas tentado. Como lembrou o ministro Alexandre, se tivesse dado certo, talvez nós aqui não estivéssemos aqui. É possível.
Portanto, o dolo do agente de contribuir para um golpe de Estado pode ser extraído das circunstâncias factuais objetivas, isso é, da própria externalização da sua conduta ao aderir ao movimento que adentrou de modo clandestino nas dependências do Congresso, bem como dos discursos por meio dos quais conclama as pessoas a saírem às ruas e pedirem SOS às Forças Armadas para a volta do regime militar, tudo minuciosamente documentado com imagens e com a singularidade de que aqui houve uma autoincriminação, porque as pessoas se filmavam se vangloriando de haverem invadido a sede dos poderes e convocando o povo às ruas para a deposição do presidente ilegitimamente eleito. Veja, ser oposição, não gostar do presidente, ter críticas faz parte da vida, mas a aceitação do resultado eleitoral também é uma imposição democrática. A única divergência, presidente, que eu tenho em relação ao voto do eminente relator é da cumulação do crime de golpe de Estado com o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu entendi os argumentos do eminente relator e acho que são tipos penais diversos, efetivamente. Mas aqui eu acho que se impõe a escolha por um deles. Eu acho que, nesta situação específica a que nós estamos nos referindo, a tentativa de golpe de Estado, na minha visão, absorve o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, também em modalidade tentada. Do meu estudo do processo, me deu a percepção de que seria um bis in idem essa cumulação, ou seja, punir uma pessoa duas vezes pelo mesmo fato, pedindo todas as vênias ao eminente relator, a quem já fiz os cumprimentos que me pareceram devidos e merecidos. Também entendo que houve associação criminosa armada e também entendo que houve os crimes de dano ao patrimônio público. De modo que eu estou, presidente, acompanhando o eminente relator em relação à condenação pelos crimes de associação criminosa armada, de dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado e golpe de Estado. Mas não estou condenando pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, apenas por entender que aqui há uma superposição. De modo que, ao final, a minha dosimetria, presidente, ela corresponde à dosimetria feita pelo eminente relator, apenas deduzida a condenação pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que, portanto, no meu caso, reduz a pena para 10 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, e acompanho o relator relativamente à aplicação da multa e da condenação por dano moral. Portanto, eu quis enfatizar, presidente, esse é um julgamento individual. Ninguém deve ser condenado no bolo, nem ninguém deve ser condenado para dar exemplo para coisa alguma. Porém, a contextualização de que a gravidade da defesa de um golpe de Estado, do desrespeito ao resultado eleitoral e de volta ao regime militar, não é pequena num país que tem a história que o Brasil tem. É sempre importante relembrar, presidente, que a história do Brasil, a história republicana do Brasil, foi marcada por sucessivos golpes de Estado ou tentativas de quebra da legalidade constitucional. E sob a Constituição de 88, nós conseguimos superar décadas de atraso nos últimos 35 anos. Apenas para não minimizar o que representa uma pregação de golpe de Estado e relembrando as últimas décadas da vida brasileira,
e as tentativas, bem-sucedidas ou não, de quebra da legalidade constitucional, nós tivemos Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, deposição do Getúlio Vargas em 45, contragolpe preventivo do Marechal Lott para assegurar a posse do Juscelino Kubitschek também, em 55, duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek, Jacareacanga e Aragarças, veto dos ministros militares à posse do João Goulart em 1961, golpe militar de 64, mais os episódios que eu relembrei, prorrogação do mandato do Castelo, ato institucional número 5 de 68, impedimento da posse de Pedro Aleixo, outorga da Constituição de 69, fechamento do Congresso em 1977. Portanto, nós não podemos tratar com desimportância nem com indiferença o que as tentativas de quebra da legalidade representam na história do Brasil e como, simbolicamente, é importante a reafirmação de que isso é inaceitável. Portanto, presidente, esse é o contexto em que eu acho que se situa esse julgamento. Felicito o relator uma vez mais, a quem estou acompanhando, salvo essa